Abril 15, 1 Samuel 18, parte 3. Mical, a outra filha que Saul tinha, era apaixonada por Davi. A primeira, Merari, que era mais velha, que Saul havia prometido em casamento ao Davi, ele entregou para outro homem. Não cumpriu a sua palavra. Não tinha palavra esse homem. Mais uma coisa errada da parte dele. Contaram a Saul que a filha dele mais nova, Mical, gostava do Davi. E ele ficou contente com isso. Disse Saul: vou dá-la para que ela lhe sirva de laço e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: com esta segunda serás hoje meu genro. Ordenou Saul a seus servos: falai confidencialmente a Davi, dizendo: eis que o rei tem afeição por ti, e todos os seus servos te amam. Consente, pois, em ser genro do rei. Olha como Saul era. Mandou o pessoal falar separadamente. Não, vai lá e fala com ele, que eu gostaria muito que ele fosse um genro e tal. Faz a cabeça dele, para ele topar. Porque o Davi estava achando até meio estranho aquilo, né? Apesar de haver aquela promessa, mas já se vê que Saul não era de cumprir promessa. Então o povo vai falar: não, ele gostaria muito que você fosse genro dele. Fazendo a cabeça do Davi. Que ele já estava com uma ideia. O que ele queria? Olha, eu darei a minha filha Mical, para que ela lhe sirva de laço. Laço é armadilha. E para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Ele já bolou um plano para acabar com Davi através dos filisteus, usando a filha. Os servos de Saul falaram estas palavras a Davi, o qual respondeu: parece-vos coisa de somenos ser genro do rei, sendo eu homem de pobre e de coração humilde? Será que é pouca coisa? Será que é isso mesmo? Eu vou ser genro do rei, eu que sou um homem pobre. Davi era pobre, pastorzinho de ovelha, coração humilde. Deus exalta os humildes e derruba os soberbos. Os servos de Saul lhe referiram isto, dizendo: tais foram as palavras que falou Davi. Então disse Saul: assim direis a Davi: o rei não deseja dote algum. Eu não tenho dinheiro para pagar o dote que ele quer. Mas ele falou: não quero dote nenhum não. Mas 100 prepúcios de filisteus, para tomar vingança dos inimigos do rei, porque Saul tensionava fazer cair Davi pelas mãos dos filisteus. Imagina, 100 prepúcios. Olha o que ele pediu como dote. Por quê? Porque para obter os 100 prepúcios, tinha que pegar 100 homens e cortar um membro de cada um deles. Isso não é uma coisa, ainda mais daquele povo, que era um povo guerreiro. Não era uma coisa fácil. Ele imaginava assim: ele vai tentar fazer isso e os filisteus vão matá-lo. O objetivo dele era esse, de Saul. Só que Davi estava com Deus, né? Tendo os servos de Saul referido estas palavras a Davi, agradou-se este de que viesse a ser genro do rei. Oh, boa ideia! Antes de vencido o prazo da entrega do dote, dispôs-se Davi e partiu com seus homens, e feriram dentre os filisteus 200 homens, e trouxe os seus prepúcios. Não trouxe só de 100 não, trouxe de 200. E os entregou todos ao rei para que lhe fosse genro. Então Saul lhe deu por mulher sua filha Mical. Teve que dar. Viu Saul e reconheceu que o Senhor Adonai era com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava muito. Davi devia ser um homem assim maravilhoso. Devia ser um homem admirável. Um homem valente, corajoso, temente a Deus, bonito, que ele era bonito. Diferente, porque ele era ruivo. As mulheres deviam ficar loucas com ele.
E ainda por cima era guerreiro, comandante, vencedor. Porque onde ele ia, ele vencia. Todo mundo gostava dele. Então Saul temeu ainda mais a Davi e continuamente foi seu inimigo. Cada vez que os príncipes dos filisteus saíam à batalha, Davi lograva mais êxito do que todos os servos de Saul, porque o seu nome se tornou muito estimado. Porque ele sempre vencia. Então, por causa disso, o seu nome se tornou muito estimado. Todos amavam Davi. Que legal isso, né? Mas ele tinha um grande inimigo que era o rei.